Eu não entendi. A conclusão chegou a dizer o seguinte: nós conseguimos identificar um manuscrito que não é o original, mas é o mais próximo da época dos autores que escreveram o original, entendeu? Eu não sei se você sabe, até o Lucas vai mencionar aí, não tem um original da Bíblia, de nenhum dos livros. Não tem um sequer. Ainda falam que a palavra de Deus, que Deus zela pela sua palavra, não preservou um, mano. Nem o Deus dos judeus, nem o Deus dos cristãos, nem o Deus dos muçulmanos preservou a sua palavra. Nossa, será então que o Deus verdadeiro é aquele que inspirou a epopeia de Gilgamesh? Ou será que foi o Deus babilônico que inspirou a lei ou código de Hammurabi, que está lá no original pelo menos, né? E aí, por que que esses deuses pagãos conseguiram preservar os originais e o Deus bíblico não conseguiu preservar nada? Uau! Ou vai dar desculpa? Não, é que a forma escrita antes não dava para preservar, sabe? Ué, Deus não é todo poderoso, ele está limitado ao material humano? Bando de cabação! Tô falando que o pessoal acaba negando a própria fé quando tenta defender essas coisas indefensáveis. Isso é babaquice. Abrem-se as cortinas, trovões, escuridão, e lá estão eles, os apologetas, cambaleando entre versículos descontextualizados e pseudo-artigos de rodapé, prontos para a próxima distorção da realidade. Só que hoje, meu querido, eles encontraram o Freddy Krueger da teologia, Edson Toshio. Não entra não. Esse aqui, meus amigos, não é só brabo, é brabíssimo. Professor universitário, mestre da oratória, especialista em PNL e simplesmente um dos maiores demitificadores da Bíblia que temos no Brasil. O cara desmonta argumento como quem desmonta Lego. E nesse vídeo? Aqui ele esmaga mais uma tentativa patética de confirmar a Bíblia com a ciência. Já viu esse roteiro antes, né? Pois é, Lucas Banzoli achou que ia ganhar o Oscar da fé, mas acabou virando figurante em mais uma refutação cirúrgica, irônica, hilária e absolutamente implacável do Toshio. Então, sem mais delongas, senta direito, respira fundo e prepara o emocional, porque o terror dos crentes desonestos chegou. Bora pro vídeo. Alegria, nesse vídeo aqui você verá eu destruindo completamente toda a falácia e demonstrando como que a pessoa, quando tem fé, ela consegue ficar emburrecida e não consegue mais interpretar texto, não consegue nem ter uma leitura básica da coisa, e isso ela faz até para conseguir distorcer a mensagem para que de alguma maneira ela possa ter a sua fé confirmada pela ciência. Uau, porque ela não consegue provar que a fé é verdadeira de forma alguma, né? Então ela tenta fazer de subterfúgios desse tipo. Saiu um artigo que tá falando alguma coisa da Bíblia. Nossa, tá confirmando o que eu acredito. Vou pegar e vou usá-la a meu favor. Aí ele distorce tudo que tá lá. E o Lucas Banzoli conseguiu fazer essa grande bizarrice. Parabéns! Parabéns, Lucas, parabéns! Mas aqui eu vou destruir completamente isso daí, vou esclarecer as coisas como o professor que eu sou, né? Como uma pessoa que fala a verdade, eu vou trazer isso daqui para que as pessoas fiquem esclarecidas e mais uma vez mostrar que eu sou completamente irrefutável. Eu sei, tem gente que fala que eu sou arrogante, que eu sou metido a besta. Não, é que eu só tô falando a verdade. E eu só sou irrefutável em dois campos. E nesses dois campos são os seguintes. Quando eu digo que a Bíblia não é a palavra de Deus, é óbvio, né? Eu sempre vou acertar, não tem como alguém me refutar nisso, caralho. E quando eu digo que Deus não existe, e nem é, sempre, absolutamente sempre vou vencer, sempre vou ganhar. É assim, não tem uma pessoa no planeta, e nem nunca jamais haverá alguma, capaz de me contra-argumentar, velho. Nunca vão conseguir provar o contrário, porque eu estou com a verdade. Quem tenta fazer o contrário, defender a fé e tudo mais, está falando mentiras. Simples assim. E eu exponho essas mentiras na cara dura. Qualquer coisa que ela falar, qualquer coisa que elas falarem, vai contradizer a própria fé que ela possui. Tá bom? Pois é. Então, Lucas, não.
É impossível você e qualquer pessoa conseguir me refutar. Então, você já deveria mudar aí a sua thumbnail. A minha foto tá lá escrito refutados junto com o grande professor Oswaldo. Meu, tá errado. Tá errado, meu cara. Isso é impossível. É impossível ser refutado. Já outros assuntos, com certeza eu posso ser refutado tranquilamente. Tem problema nenhum quanto a isso. Agora, nesses dois que eu falei, é completamente impossível, ponto final. Aceita que dói menos. Agora, olha que interessante, né? Olha os comentários, assim, alguns que eu vi. Tem gente sonhando comigo em ser refutado, cara. Só pra você ver como que eu tô dizendo é a verdade. Olha aqui. O Shadowzinho, que nome é esse, hein, velho? Mas vamos lá, será que é mulher? Meu sonho era ver alguém refutando esse exibido do Toshio. KKKK, potássio, 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 potássio. Já posso morrer em paz. Valeu, Lucas. O Shadowzinho tava sonhando comigo, cara. Olha só o poder que eu tenho, como que eu penetro nas pessoas. É um penetro grosso mesmo, fundo, né? Eita delícia. Vamos lá. O dá o cu pro Senchu, opa, é Dakan, né? Dakan aí, ó. Senchu, ó, fala. Me dá uma vergonha desse Edson Toshio carregar sangue nipônico como eu e ser um tapado asno e incompetente no que se propõe a fazer. Nossa, olha só que animal. O sangue nipônico, se ele realmente tivesse, ele seria uma pessoa inteligente. Como uma pessoa inteligente como japonesa, ela não deveria crer em Deus, né? Pois é, o Dakan Senchu é a própria contradição do que ele mesmo alega. E eu ao contrário, né? Porque eu mostro aqui a capacidade intelectual que realmente faz com que ele fique embasbacado. Porque ele não tem capacidade de contra-argumentar. Não tem como. Perdeu o Dakan. Chupa que é de uva. O Craft Morrison falou assim, ó, tava demorando ver esse Toshio sendo refutado. Mas você não viu, cara. É impossível isso acontecer. Impossível. Você nunca verá isso jamais acontecendo, tá? Tanto é que nesse vídeo aqui eu vou desmontar completamente todas essas falácias. É mó barato, cara. É muito bom, é muito bom! Ah, que delícia, cara. Expor essas idiotices da galera. E vamos lá. Falcão 2253, ó, é cada cara sem criatividade. Isso aí é uma falsificação descarada chinesa do Antônio Miranda. Chinesa não, japonesa. Apesar que eu sou brasileiro, né, caralho? Nem japonês direito eu sou. Bom, nem pra disfarçar, mandam na maior cara de pau, né? Cuidado, ele refutou as 5 vias de Tomás de Aquino em 30 minutos sem ler a Suma Teológica. Aliás, eu li sim, inclusive nesse vídeo aí, onde eu destruí completamente as 5 vias falaciosas de Tomás de Aquino. Simplesmente acabei. Não tem como ninguém conseguir contra-argumentar ali e falar que eu tô errado. Não dá. Eu acertei, eu acabei com tudo ali. Entende? Simples desse jeito, cara. Pois é. Aliás, o próprio Aquino, ele falava que tudo aquilo que ele tinha escrito era uma grande palha. Não é? Servia pra porra nenhuma. Até porque, se ele tinha estudado tudo aquilo que dizem que ele estudou, de lógica, entre tantas outras coisas, ele sabia que ele só estava tentando forçar a barra para encaixar a fezinha dele lá. E ele viu que depois ele teve que apelar para uma experiência sobrenatural para ele pegar e falar, tudo que eu escrevi era palha. Só uma desculpinha esfarrapada, ele sabe que é merda. Eu só tô revelando a verdade. Agora, tenta lá refutar, só vai passar vergonha. Agora temos aqui o Edson Lemos. Obrigado, Edson. Ele falou, o Toshio tem razão. Toshio, né? Sua alegria, tem 2 pessoas ainda que curtiram ali. Obrigado, valeu. E sim, eu tenho razão. O que eu falo é a verdade. Né? E não tem como a pessoa contra-argumentar com a verdade, cara. A mentira sempre vai cair por terra. E eu tô aqui pra fazer isso mesmo. Agora, a gente vai pegar e destruir os argumentos pífios, ridículos que ele traz. Vamos lá. Já começa com uma mentira do caramba, né? Ele coloca assim no título do vídeo, descoberta impressionante que comprova as profecias de Daniel. Ah, caralho, velho! Mano, ou é muita inocência ou é muita filha da putagem, né, meu? Porque o cara vai na cara de pau ali, mentindo na cara dura. Porque não tem absolutamente nada disso no artigo científico. E olha a idiotice que o cara escreve. Caraca, velho. Como eu sempre digo, coloca aí nos comentários. Hashtag crentemente. Crentemente pra caralho. Oi gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou comentar uma das descobertas mais impressionantes, sensacionais que eu já vi até hoje. Eu acho que, pra mim, pessoalmente, é a descoberta mais importante no sentido de comprovar a Bíblia de todas as casos que eu já vi até hoje e que foi bem recente essa descoberta, acabou de sair há poucas semanas e eu não tenho visto isso ser muito dito na mídia, nem em canais do YouTube e tudo mais, né? Então é uma coisa que tá ainda, aos poucos as pessoas estão divulgando isso, mas é algo que precisa ser muito mais divulgado e por isso eu tô aqui, né? Eu já pesquisei muito a fundo pra confirmar que é verdade mesmo, né? Que não é fake news. Inclusive eu tô aqui com um artigo acadêmico que fala disso, um artigo acadêmico com revisão por parte.
Que ele não leu, aliás. Tá bom, ele leu, mas não sabe interpretar, ele tem esse problema, esse déficit cognitivo, vamos lá. Eles como gostam o Antônio Miranda, e a gente já vai comentar mais sobre ele. Mas antes, vamos ver primeiro aquilo que os ateus argumentam, porque qual é o argumento que os ateus vão dar para refutar as profecias bíblicas, em particular as profecias de Daniel? Eles vão dar exatamente o tipo de argumento que eu vou ilustrar aqui na prática com esse vídeo aqui do Edson Toshio, que é um ateu que muitos de vocês devem conhecer, é um tipo cosplay do Antônio Miranda. Ele sonha em ser o teólogo reverso, só que é um pouco menos famoso do que ele, e ele vai explicar pra gente, né, porque que todas as profecias bíblicas aí a gente não tem que levar em consideração, porque segundo ele, todas elas foram escritas depois dos eventos. Vamos ver o que ele vai falar. Obrigado por me comparar aí com o Antônio Miranda, grandíssimo Antônio Miranda, grande mestre, o cara é fodástico, né? Uma referência, uma das principais referências do ateísmo no Brasil, e é uma honra ser comparado de alguma maneira com ele, né? Caramba, eu tô muito longe, mas bem longe do conhecimento que esse cara tem. O Antônio é fodaralho mesmo, o cara não é fraco não, e fico feliz com a comparação. Mas tô muito longe desse conhecimento, bem longe. Só que esse pouquinho conhecimento que eu já tenho, já destrói todo mundo. Imagina se eu tivesse, né, essa sabedoria aí que o Antônio tem. E fora de outros mais, né? Você tem vários nomes aí do ateísmo, vou começar a falar de todo mundo aí, mas como ele mencionou o Antônio, não é a primeira vez, já tinha mencionado antes, né? Ele tem ali de alguma maneira algum fetiche com ele, talvez ele sonhe com o Antônio Miranda, não sei, mas é isso aí. Mas não pense em ser um teólogo reverso não, meu caro, simplesmente sou eu mesmo e tá de boa na lagoa. E continua pagando pau. Agora chegou a hora de você passar vergonha. E as profecias da Bíblia que estão se cumprindo hoje? Não tem nenhuma profecia da Bíblia se cumprindo hoje. E nenhuma profecia da Bíblia se cumpriu anteriormente, tá bom? Basicamente, existe o que a gente chama de profecia historicizada. Isso é conhecido dentro da academia, tanto na parte da história, da arqueologia e na teologia também, tá? Só que os líderes religiosos não te falam isso. O que é uma profecia historicizada? É quando uma pessoa, por exemplo, agora, no momento presente, imagina que você decide escrever uma história de um personagem específico que viveu em uma determinada região aqui do Brasil, e digamos que você vai relatar o tipo de inundação que o Rio Grande do Sul sofreu há pouco tempo. Tá bom. Aí você vai pegar e criar esse personagem, vai colocá-lo lá naquela época e vai dizer que ele está profetizando que aconteceria uma inundação que ia pegar a maior parte do estado, ia causar uma desgraça terrível e não teria como evitar aquilo. É exatamente assim que todas as profecias da Bíblia foram escritas, tá? Ou seja, o pessoal já estava décadas, se não séculos, depois do acontecimento. Então já tinha toda a história contada. Eles criam um personagem, jogam lá naquele período e falam que ele está profetizando ou ela está profetizando algo, entendeu? Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é que todos os judeus eram um bando de burro que não conseguiam perceber que o autor que acabou de escrever ali na época deles estava falando de um evento que já aconteceu e anunciando como se fosse profético, né? Como se fosse um evento futuro. Então, para usar um exemplo parecido com aquele que ele deu, seria como se eu hoje me dissesse um grande profeta do Altíssimo, um profeta inspirado, e falasse do alto da minha inspiração que as torres gêmeas vão ser atingidas por 2 aviões do atentado terrorista da Al-Qaeda. E depois disso, todo mundo que lesse esse meu livro dizendo isso, falasse, uau, nossa, esse cara é inspirado mesmo, hein? Olha o que ele disse, realmente, isso se cumpriu. Então, esse cara só pode ser grande profeta. Quer dizer, como se todo mundo daquela geração fosse um bando de tapado para não saber que o evento já tinha acontecido, né? O evento que ele estava profetizando. Então, isso é realmente fazer todo mundo de trouxa mesmo. Fazer todo mundo de trouxa é o que você está fazendo agora, porque você está querendo comparar, por exemplo, um evento de Torres Gêmeas que foi lá em 2001. Então temos por volta de 24 anos que isso aconteceu. Ainda está fresco na memória da galera. Você vai falar aí do livro de Daniel. O livro de Daniel, ele descreve um cenário do século VI, antes da Era Comum. E o livro foi escrito por volta do século II, antes da Era Comum. 4 séculos, 400 anos depois, o animal de Teta. Aí você quer comparar isso daí, é? Você quer falar assim, ah não, o pessoal não sabia então o que tinha acontecido, tá fazendo o judeu de trouxa. É, o pessoal foi feito de trouxa, sim, o pessoal acredita até hoje que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Ô, Banzoli, você acredita que Moisés que escreveu essa merda aí? Agora, não vem falar que isso é verdade. Vai dizer então que se eles estão certos, por que você não segue o que tá ali nos outros livros do Velho Testamento? Hã? Por que você não segue? Ou vai falar que eles eram trouxas também, seu Zé Mané? Agora, e não vem fugir que tem Novo Testamento, Nova Aliança com Jesus, porque tem coisas ali que são perpétuas. Então para de ser besta e não tenta fazer malabarismo, que comigo isso não cola. Beleza? Outra coisa, naquela época não tinha essas notícias, internet e tudo mais que fazem com que a gente fique sabendo continuamente em tempo real as coisas que estão acontecendo. Inclusive para a gente consultar se é verdade ou não aquilo. Você acredita mesmo que lá no 6º século antes de Cristo, o pessoal todo lá, todos os judeus saberiam de tudo que teria acontecido, tudo bonitinho, né? Você acha que teria esse tipo de conhecimento? Você tá me zoando, né? Mano, usa a cabeça, rapaz. É muito capaço mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui que é engraçado pra caralho. Outro
que tipo de gente queria incluir esse tipo de livro no cânon bíblico deles. Um livro desses, com certeza, seria classificado entre os escritos apócrifos. Não é à toa que os judeus não tinham centenas, milhares de livros no cânon. O próprio José vai falar isso, né? Nós não temos aí milhares de livros em desarmonia. Não, a gente tem apenas 22 livros que ele vai citar ali como sendo os livros canônicos, que são os mesmos livros que a gente tem hoje no cânon protestante. E por que isso? Porque os judeus sabiam distinguir e discernir aquilo que era uma literatura canônica, uma literatura séria, inspirada, daquilo que é. Claro, sabia distinguir sim, com certeza. Aquelas que foram consideradas sérias, inspiradas, estão ensinando o povo a escravizar a galera para todo sempre, entendeu? Exatamente essas palavras inspiradas por esse Deus psicopata, narcisista, homicida, homofóbico e misógino, entre outras características negativas, ele foi visto como, uau, esse tipo de ensinamento bosta é visto como algo inspirado, canônico. Parabéns, ô Lucas, parabéns por defender essas coisas idiotas. Sensacionível, cara. É nessa galera que você confia, né? Parabéns, parabéns, cara. Isso mostra o seu nível de intelectualidade e mostra como você realmente não usa o seu cérebro. Tá igualzinho do Kiko novinho, né? Caramba, né? O ser humano vai lá, escolhe o que acha melhor e ele fala, a gente sabe distinguir o que é inspirado ou não. É muita cabacice, né? Falta de conhecimento ou é só vontade de enganar a galera através da fé e ficar pegando o dinheiro delas? Você tá em qual desses níveis aí, ô Lucas? Hã? Era puramente fake, apócrifo, livro espúrio, o livro que se passa por um autor que não é, né? Um pseudepígrafo, ou um livro totalmente fraudulento que finge fazer a profecia quando não faz. Mas na cabeça deles, os judeus deviam ser muito fáceis de enganar, então eles aceitaram de boa aí esse monte de falsificação histórica. Eu imagino, inclusive, que Isaías... Exatamente, a falsificação completa. Você vai falar de Isaías, Isaías também tem 3 partes específicas, porque você tem 3 ideias diferentes escritas em períodos distintos, né? Mas beleza. Sobre o livro de Daniel, que aliás eu nem menciono nesse vídeo que você colocou aí, eu não menciono Daniel especificamente, estou falando de todas as profecias como um todo, não só o Antigo quanto o Novo Testamento, tudo mentira. Agora, quando você pega ali o livro de Daniel, ele não é considerado pelo Tanakh, pelos judeus, não é considerado um livro profético. Uau! E aí? Como é que você vai defender essa porra agora? Porque se eles são inspirados e você considera Daniel como um livro profético, por que os próprios judeus não o consideram como tal? Por que ele não está lá junto com os profetas? Junto com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel, com os 12 profetas menores? Por que ele não está lá? Hein? Por que ele é colocado no Ketuvim, que são nos escritos? E por que ele foi colocado só no finalzinho quando estava fechando o cânon? Ah? Vai me dizer que esse texto era mais antigo? Ó, animalzinho de teta. Você sabe que não? Para de fazer malabarismo e ficar colocando esses tipos de argumentos. Caramba. Tá, vamos seguir aqui com o menininho. Isaías deve ter escrito depois de Cristo para ter falado de Jesus com tanta precisão lá em Isaías 53. Não sei. Ah, tá, ele acredita que Isaías 53 fala de Jesus e com precisão. É uma inocência do caralho. Não existe Jesus no Antigo Testamento, ok? Ponto final. Nada, absolutamente nada. Aliás, ele não tá falando dos judeus? Pergunta para um judeu. Ô, senhor judeu, senhora judia, me mostra onde está Jesus aqui no Antigo Testamento. Você vai passar vergonha, ô Lucas. Tá vendo como é Zé Mané? Sempre que a pessoa vai tentar defender a fé, ela vai entrar em contradição. Ele tá elogiando os judeus, dizendo que eles não são bestas, que não são trouxas e tal, beleza? Aí na hora que ele pega e coloca um argumento bosta desse daí de Isaías 53, o que acontece? Pergunta pro judeu o que ele vai falar. Vê lá se tem Jesus lá. Não, não tem. Agora, faz uma análise crítica mesmo, você vai ver que não tem Jesus em nenhum lugar ali, caramba. Poxa vida, até parece que nunca leu a Bíblia. Você saberia que tudo o que está no Novo Testamento tentando colocar Jesus foi feito pegando pedaços de textos e até inventando coisas que nem existem em outros textos. Você deveria saber disso. E essa porcaria é inspirada por Deus? Tá maluco, Lucas? Tá maluco, velho? Aqui ele vai mostrar uma parte do vídeo do Oswaldo, vou direto aqui no ponto para mostrar uma contradição que o próprio Lucas comete aqui. Mais pra frente você vai ver que interessante, né? Como o pessoal não consegue pegar as coisas. Mas vamos lá. Daniel é o caçula da Bíblia. Ele é do século II a.C. Os especialistas, eles inclusive dão uma data, 165 a.C. Por que ele dá uma data tão específica? Primeiro que não foi ele que falou que é em 165 a.C. Ele falou que os especialistas dão esta data. Aí tem que ver com o professor Oswaldo, que é doutor em teologia e tudo mais, de onde ele tirou essa fonte. Eu não sei. E aí verifica com ele. A questão em si é que pode ser 165 ou 164, exatamente por causa do Antíoco Epifânio IV. Ok? Que foi o ano que ele morreu. Porque tem a profecia lá em Daniel que ele erra sobre este rei.
Tem gente que acha que Daniel não erra, né? Olha, acertou tudo, que nem o Lucas vai mostrar aqui. Não, ele erra, caceta. Bem na época dele, ele erra a profecia. Ele não morre do jeito que ele disse que morreria. Nossa, a Bíblia não tem erros, né? Caralho, no estudo é foda. Mas vamos lá. Então, já tá errado o Lucas colocando como se fosse Oswaldo trazendo isso, né? Mas vamos lá. Exata, 165 a.C., o que é bastante incomum, né? Bastante estranho. Você viu, ó, é bastante incomum, bastante estranho você dar uma data específica. Continua aqui comigo. Se tratando de datação de livros bíblicos ou de qualquer livro histórico, você nunca vai ver, por exemplo, alguém datar o ano exato em que Heródoto escreveu a história dele, ou qualquer outra obra da antiguidade. Pegou, né? Você nunca viu ninguém colocar uma data específica, sempre vai ter uma margem e tudo mais, porque até por causa do próprio carbono 14 e de outros métodos de datação, você tem uma margem, inclusive de erros e tudo bonitinho. E você não tem uma data específica, você tem um intervalo de anos onde você vai pegar e poder dizer, foi escrito nesse período aqui. Beleza? Show de bola. Mas vamos seguir. Fica com isso na tua cabeça que ele vai se contradizer mais pra frente. Em livros bíblicos você vê eles falando isso. Por que então que ele tem que datar exatamente em 165 a.C.? E a razão é muito simples, porque Daniel tem um monte de profecias que se cumpriram até essa época, de 165 a.C. Eu tenho inclusive um artigo onde eu vou demonstrar isso, versículo por versículo aqui, do capítulo 11 principalmente, onde vai ter aquilo que ele profetizou e ao lado a concretização histórica daquilo que ele profetizou. Mais uma vez, isso aí é a profecia historicizada, porque o livro foi escrito lá para o século II, e ele vai simplesmente declarando coisas que já aconteceram. Quando ele chega e profetiza algo da época do autor, ele erra, ok? Que é a morte, inclusive, desse Antíoco Epifânio IV. Então isso é reconhecido dos histórios ateus. Você percebe que nem o Edson Toshio, nem o Oswaldo Luiz Ribeiro, eles tentaram negar que a profecia realmente se concretizou na vida. Eu nego, não concretizou profecia nenhuma, isso não é profecia, caceta. Isso, é profecia historicizada, então é um nome bonitinho pra dizer que é um fake, caceta. É igual o pessoal falar que é interpolação. Uma interpolação é falsificação. É do mesmo jeito que a pessoa falar que é um pseudepígrafo. Você sabe o que é um pseudepígrafo? É um falso escrito, ou seja, um autor falso, alguém se passando por uma pessoa que não é a verdade. É só um nome mais bonitinho, técnico, entendeu? Para esconder que aquilo é mentira. É só isso, a Bíblia é cheio disso. Aliás, o livro de Daniel é, sim, pseudepígrafo. Então, não teve profecia nenhuma se cumprindo. Isso aí são coisas que aconteceram na história, a pessoa coloca o personagem lá atrás e fica contando como se fosse acontecer. É simples assim, tá bom? Caramba, qualquer criança conseguiria entender uma baboseira dessa. Nenhum dos dois negou que aquilo que está escrito aconteceu mesmo. É justamente porque eles sabem que aconteceu mesmo que eles precisam apelar para essa teoria deles de que o autor escreveu depois dos eventos. Errado, não é minha teoria, essa é a teoria de acadêmicos, inclusive cristãos, caceta. Inclusive cristãos sabem que isso daí é a realidade. É a questão de você ter cristãos que são honestos, pessoas que vão falar a verdade a despeito da fé, pessoas que fazem diferença na ciência, na educação, entendeu? São pouquíssimos esses daí. São pouquíssimos, mas temos, e parabéns para eles, porque eles vão falar a verdade, ao contrário, né, do dito cujo aí. E só por isso que ele acertou o direito. Então, com isso em mente, vamos ver a nova descoberta aí que eles fizeram recentemente. Novo estudo revoluciona a datação dos manuscritos do Mar Morto e pode reescrever a história de Israel. A gente tá aqui com o artigo original em inglês aqui, e depois eu posso até colocar na descrição do vídeo aqui, e depois vocês podem ler com mais calma todo esse artigo aqui. Eu tinha um detalhado sobre esse tema, e também vou colocar na descrição do vídeo o próprio artigo acadêmico, que também tá originalmente em inglês, que vai datar esses manuscritos antigos usando radiocarbono, baseado em um estudo com inteligência artificial. Inclusive, eles mostram ali todas as provas de que a datação que eles fazem é bastante confiável, bastante segura e muito mais precisa do que os métodos tradicionais que eles faziam para datar esses manuscritos. E o que eles descobriram? Eles descobriram que muitos daqueles manuscritos que eles achavam que pertenciam à época, na verdade pertencem a uma época muito mais anterior do que aquilo que eles pensavam. Então, os manuscritos de Daniel, por exemplo, eles achavam que pertenciam ao século I a.C., ali poucas décadas antes da época de Jesus. E depois eles... Ele tirou isso da onde? Só se foi do toba dele? Quem disse que eram manuscritos do século I? Me fala aí quais são os livros que são confiáveis e que são aceitos na academia e que dizem que Daniel é do século I. Cadê Lucas? Traz aí, vai. Será que o Espírito Santo não conseguiu te revelar que você estava falando merda? Ah, ele não existe, né? Caramba, isso é tudo fruto da tua imaginação? Pois é. Ah, caçamba, viu? Mas vamos lá, você vai ver que no próprio artigo tá mostrando exatamente o contrário. No próprio artigo. E o cabaço não teve coragem de ler essa bagaça e consultar as referências bibliográficas. Mas eu fiz esse trabalho, né? Até para poder expor isso daí. Fizeram essa nova datação, eles descobriram que na verdade já estavam muito antes daquilo que eles achavam, já estavam ali de mais de um século antes, um século e meio antes daquilo que eles estavam datando. E isso vai derrubar completamente a teoria que eles defendem. Mentira! Vou te mostrar que não.
que Daniel profetizou depois dos acontecimentos. Vamos dar uma olhada, por exemplo, naquilo que ele vai comentar aqui nesse artigo. Eu vou colocar mais um aqui, que ele vai comentar que esse manuscrito que preserva Daniel 8 a 11, e você perceba que o capítulo que tem essas profecias que se cumpriram totalmente é justamente o capítulo 11, ou seja, ele está incluso entre as partes que foram encontradas nesse manuscrito, que eles nomearam de 4Q 114, e eles vão dizer que esse novo método datou esse manuscrito entre os anos 230 a 160 a.C. Na verdade, eles dataram para 195 a.C., só que... Na verdade, eles dataram para 195 a.C. Ô, Lucas, me traz a matéria, ou no próprio artigo aí. Onde é que está o ano 195? Cadê? Hã? Não consegue, né? Não consegue, né? Você tirou onde? Do seu toba? Ai, caramba, viu? Vai, procura, vai. Tenta aí. Quem sabe o Espírito Santo te revela. Não? Ué, você acabou de falar. Quando tava o Oswaldo dizendo do ano 165, você falou, como é que dá uma data específica? Porque isso não é comum em manuscritos antigos, dá uma data, tem um intervalo. Aí você tá mostrando o intervalo de 230 a 160, que é o que também estava em vários artigos acadêmicos, beleza? Aí você vai pegar e vai dizer, não, o que eles deram na verdade foi o ano 195. Não tá escrito isso daí, mas eu mostro pra galera também, né? Porque vão pensar que o quê? Que o Toshio tá de zoeira. Lógico que não. Eu zoo pra caramba, né? Mas não é também desse jeito. Poxa vida. Vamos lá. Estamos aqui no site da PLOS ONE, onde foi publicado esse artigo recentemente. Tá aqui em inglês, vou colocar aqui no português. E antes de te mostrar aquela passagem onde menciona Daniel, vou colocar aqui, vamos fazer uma busca, 195. 195 a.C., né? Vamos ver. É zero, ó. Tá vendo aqui em cima? Não tem 195 a.C. não. É diferente de eu colocar 230. Opa! Saiu aqui, ó. Nossa! Caiu, né? 195 não tem. Aí o Lucas vai falar, Toshio, eu fiz uma média desses valores. 230 mais 160 me deu 390. Dividi por 2, cheguei a 195. E desde quando é feito esse tipo de cálculo básico, simples pra caceta, de uma média entre um intervalo de datas que já tá com a estipulação dos erros em anos que a gente pode ter aí, porque tem um intervalo aí de confiança também de 95%, mas tem erros de até 30 anos, ok? Já tá aí, de 30 a 160. Quem disse, Lucas, quem disse que você tem que somar esses anos e dividir por 2 e falar, olha, foi em 195 a.C.? Você tá louco, mano? Ai, cara. Ai, tá vendo? Fala merda. Ele acabou de falar lá do Oswaldo que não acontecia isso. E ele vem e faz sem ter nada escrito, cara. Caramba. Ô, mentira! Tá mentindo. Toma vergonha na cara, Lucas. Toma vergonha na cara! Vamos lá. Estamos aqui, então, nesta parte. Vamos ver onde fala de Daniel? Vamos ver onde fala de Daniel. Daniel, ó. 1, 2. Só tem isso aqui. Só essa parte do artigo fala de Daniel. Vamos pegar o manuscrito, que é o 4Q 114, certo? Já tá aqui em português até para você, ó. Tem aqui. Só aqui, ó, 3 partes, beleza? O artigo todo não foi feito para especificamente Daniel. Tem vários outros manuscritos que foram analisados aí também, tá bom? A amostra 4Q 114 é uma das descobertas mais significativas dos resultados do carbono 14. Você vai entender por que é significativa, tá? E ele vai tentar contra-argumentar isso sem qualquer tipo de dado. É um cabaço. Mas vamos lá. O manuscrito preserva Daniel 8 a 11. Aqui é o capítulo 8 até o capítulo 11. Que os estudiosos datam com base em critérios histórico-literários na década de 160 a.C. Você viu que os estudiosos datam com base em critérios histórico-literários na década de 160 a.C. Não é primeiro século, é segundo século, beleza? Tem as referências aqui, vou te mostrar. Vamos continuar aqui. Aceito o intervalo calibrado para o 4Q 114, 230 a 160 a.C., se sobrepõe ao período em que a parte final do livro bíblico de Daniel foi presumivelmente escrita. Opa! Você entende que era 160 pela datação da galera. A gente está na década, não no ano 160, década. Tem ali então 10 anos. Ele se encaixaria nessa década. Tá vendo o intervalo de tempo? Ok. Vamos lá.
230 até 160, além de ele pegar a década de 160, ele pode chegar até 230, esse ano 230. Tá entendendo o esquema? Muito bem. Então ele tem esse intervalo, ele não dá uma data. Ó, foi em 230, ou em 229, ou em 228. Não tem isso. Ah, foi em 160, foi em 161, foi em 162. Não, é esse intervalo de tempo. Agora vamos continuar aqui para depois te mostrar a referência e quebrar de vez esse argumento besta. Em quarto lugar, presta atenção, isso aqui é a conclusão do estudo, tem? O resultado de carbono 14 desse estudo para 4Q114, que é o lá de Daniel, e a previsão da data de Enoque para 4Q109, que é o de Eclesiastes, né, estabelecem agora que estes são os primeiros fragmentos conhecidos de um livro bíblico da época dos seus presumíveis autores. Ah, Toshio, eu não entendi. A conclusão chegou a dizer o seguinte: nós conseguimos identificar um manuscrito que não é o original, mas é o mais próximo da época dos autores que escreveram o original, entendeu? Eu não sei se você sabe, até o Lucas vai mencionar aí, não tem um original da Bíblia, de nenhum dos livros. Não tem um sequer. E ainda falam que a palavra é de Deus, que Deus zela pela sua palavra, não preservou um, mano. Nem o Deus dos judeus, nem o Deus dos cristãos, nem o Deus dos muçulmanos preservou a sua palavra. Nossa, será então que o Deus verdadeiro é aquele que inspirou a epopeia de Gilgamesh? Ou será que foi o Deus babilônico que inspirou a lei ou código de Hammurabi, que está lá no original pelo menos, né? E aí, por que que esses deuses pagãos conseguiram preservar os originais e o Deus bíblico não conseguiu preservar nada? Uau! Ou vai dar desculpa? Não, é que a forma escrita antes não dava para preservar, sabe? Ué, Deus não é todo poderoso, ele está limitado ao material humano? Bando de cabaço! Tô falando que o pessoal acaba negando a própria fé quando tenta defender essas coisas indefensáveis. Isso é babaquice. Nossa, cara. Então, a conclusão do artigo é que os escritos de Daniel aqui, a Eclesiastes, eles estão próximos da época que o autor estava escrevendo, que eles situaram entre 230 a 160. Ele, na verdade, confirma o que os outros estudos já mostravam. Ele não está mostrando o contrário. Ele está procurando mostrar o que é significativo humano, porque a gente não tem original de nada. A gente tem um monte de cópia, de cópia, de cópia, de cópia, de cópia, com erros e tudo mais. Inclusive esse aqui tem erros. Aí, o que eles falam? Só que esse daqui está mais próximo do tempo do autor que escreveu o original. É isso que está escrito. Isso que está escrito. E ele não teve a capacidade de entender essa bagaça simples. E aí ele vai querer extrapolar, jogando uma série de malabarismos, querendo comparar com outros escritos que não são os bíblicos, dizendo que esse daqui, ó, tá nessa época, mas ele foi escrito séculos antes, porque Platão foi assim, porque outros escritos também foram desse jeito. Ué, você então está querendo contestar o artigo que você está querendo usar a seu favor? Você é louco, ô Lucas? Você traz o artigo para dizer que é uma descoberta sensacional e eu acabei de falar qual é a descoberta, e aí você vai contra-argumentar isso daí? Caralho, velho. E aí, gostou do vídeo? Então deixa sua curtida, deixa seu comentário, se inscreva no canal, ativa as notificações para que você receba ali os meus vídeos, meus shorts e tudo mais, assim você possa crescer no conhecimento e jamais ser ludibriada ou ludibriado por cristãos que ficam aí usando de desonestidade intelectual para tentar forçar uma coisa dentro da fé deles, que obviamente não funciona para nada, né? Caramba, velho, tenta pôr a fé em prática, não vai acontecer nada. Então, muito obrigado, você pode se transformar também num membro ou numa membra do canal e me ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas, a fazer mais vídeos, e você também pode contribuir com o Pix, esse Pix que aparece aqui na sua tela e está na descrição do vídeo também, que é o meu e-mail, contato@edsontoshio.com. Maravilha? Isso vai me ajudar inclusive a pagar as custas judiciais de um processo que eu sofri devido a um vídeo que eu publiquei. Beleza na represa? Muito obrigado a você que tem me ajudado pelas quantias enviadas. Muitíssimo obrigado para todos vocês que têm me ajudado 1, 2, 3, 4, mais vezes. Muitíssimo obrigado mesmo. Isso está sendo de grande importância para que eu consiga realmente pagar os advogados e tudo que envolve o processo, que não é nada barato, né? Não é brincadeira não. Muito obrigado de verdade e sucesso aí para você.
E você que não pode ajudar de uma forma financeira, não tem problema. Você consegue assistir o vídeo, você consegue deixar sua curtida, seu comentário e maratonar as playlists e tudo mais. Por gentileza, faça isso, se inscreva, assista aos vídeos, compartilhe com a galera. Isso já ajuda demais para que a gente consiga mostrar para o YouTube que esse canal é importante, é relevante, que tem pessoas interessadas e precisa chegar a mais pessoas. Maravilha? Muito obrigado mais uma vez e nos vemos aí no próximo vídeo. Falou, fui! Bom, pessoal, agora que assistimos esse vídeo absurdamente necessário, só nos resta uma coisa: agradecer. Agradecer ao grande Edson Toshio por mais uma vez colocar os pingos nos is e os apologetas no devido lugar, o banco da vergonha. Agradecer também a você que assistiu, curtiu, comentou, compartilhou e que sabe que a verdade não teme a investigação. E claro, obrigado ao YouTube, que apesar dos pesares, ainda nos permite propagar conteúdo que desafia o dogma com coragem e inteligência. Nesse vídeo, Edson Toshio simplesmente esmagou mais uma tentativa infantil de afirmar que a ciência confirma as profecias de Daniel. O alvo, Lucas Banzoli, um dos entusiastas da apologética evangélica que insiste em torcer evidências históricas e acadêmicas para alimentar crenças religiosas. Toshio desmantela com ironia afiada a interpretação tendenciosa de um artigo sobre datação de manuscritos dos rolos do Mar Morto, mostrando que o tal artigo não confirma em absoluto que o livro de Daniel foi escrito antes dos eventos que ele descreve. Pelo contrário, reforça o que a academia honesta já dizia: trata-se de profecia historicizada, ou seja, escrita depois dos acontecimentos, com o objetivo de parecer previsão, mas sendo retrospectiva pura. Toshio ainda denuncia a desonestidade intelectual de Banzoli ao tentar extrair datas precisas de intervalos médios de datação por carbono 14, e expõe como o uso seletivo de dados é parte da estratégia apologética para alimentar a ilusão dos fiéis. Em um trecho brilhante, mostra que nem os judeus consideram Daniel como profeta no Tanakh, posicionando o livro como parte dos escritos, ou Ketuvim, e não entre os profetas, os Neviim, desmantelando de vez a tese de inspiração divina e previsão. No fim, Edson Toshio entrega educação crítica, informação confiável e coragem argumentativa. E, olha, é por isso que esse vídeo precisa ser replicado. O objetivo desse estudo é fortalecer ainda mais os pontos levantados por Edson Toshio, fornecendo referências, autores e argumentos robustos para eliminar qualquer dúvida remanescente sobre a não profissionalidade do livro de Daniel. Lucas Banzoli, ao tentar usar o artigo publicado na revista PLOS ONE para afirmar que manuscritos de Daniel provam a sua anterioridade aos eventos narrados, incorre em erros básicos de compreensão textual e metodológica. A natureza da profecia historicizada, então, é um conceito-chave. O termo profecia historicizada é usado por estudiosos críticos como Lester Grabb, da University of Hull, e John J. Collins, de Yale University, para descrever textos escritos após os eventos que dizem prever. Grabb, em A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period, publicado pela T&T Clark em 2008, afirma: o livro de Daniel é um exemplo claro de pseudoepigrafia apocalíptica que se passa por profecia, mas que na realidade reflete conhecimento pós-fato de eventos do período seleucida. O capítulo 11 de Daniel, citado por Banzoli, descreve com detalhes os conflitos entre os reinos seleucidas e ptolomaicos até Antíoco IV Epífanes. Os detalhes param exatamente em 164 a.C., ano da morte de Antíoco. Após isso, o texto erra. Isso é um forte indicativo de que foi escrito durante os eventos que narra, não antes. Então, olha só, a datação real do livro de Daniel. O artigo citado pelo Toshio, publicado em 2023 na PLOS ONE, apresenta a datação do manuscrito 4Q114, que contém partes dos capítulos 8 a 11 de Daniel, entre 230 e 160 a.C. Isso aí confirma a hipótese crítica. Os manuscritos são cópias de textos que já estavam circulando bem perto dos eventos narrados,
E, sinceramente, não há nenhuma evidência que sustente uma data anterior aos acontecimentos, como querem os apologetas. Agora, falando do Tanakh e da posição de Daniel, como o Toshio explicou muito bem, o livro de Daniel não está entre os Nevi'im, os profetas do Tanakh hebraico, mas sim entre os Ketuvim, os escritos. E, olha, isso não é por acaso. Como destaca Marcus V. Brettler, professor de estudos judaicos da Duke University, em How to Read the Bible, publicado pela Oxford University Press em 2005. Daniel é colocado entre os escritos não por acaso, mas porque sua linguagem, gênero e preocupações são diferentes das profecias clássicas. E por fim, a pseudoepigrafia como estratégia. Daniel é um texto claramente pseudoepígrafo, ou seja, atribui sua autoria a um personagem lendário que nunca escreveu aquelas palavras. Essa estratégia era super comum na literatura apocalíptica, como explica Bart D. Ehrman em Forged, Writing in the Name of God, lançado pela Harper One em 2011. A pseudoepigrafia era uma forma comum de dar autoridade a escritos teológicos. Atribuíam-se textos a figuras antigas para legitimá-los. Então, olha só, falácias apologéticas. O Banzoli acaba caindo em uma das falácias mais comuns, que é a tal da confirmação seletiva. Ele simplesmente ignora o consenso acadêmico, manipula dados de intervalos de datação como se fossem datas absolutas, tipo 1995 a.C. não é uma data cravada no artigo, né? E ainda faz de conta que coincidências históricas são previsões divinas. Pois é. Se fosse assim, Nostradamus seria canonizado. Diante de tudo isso, o que podemos concluir? Primeiro, que a fé baseada em desonestidade intelectual não resiste ao menor crivo da racionalidade. Segundo, que o trabalho de gente como Edson Toshio é absolutamente fundamental. Ele não apenas desmente, ele educa, informa e empodera. Enquanto apologetas tentam manter viva a bolha da ilusão, Toshio estoura essa bolha com classe, ironia e evidência. Ele nos lembra que questionar não é pecado, é uma forma de liberdade. Se você assistiu ao vídeo até aqui e leu esse estudo, você já está alguns passos à frente na jornada do pensamento crítico. Agora, o que você pode fazer? Compartilhe este vídeo e este estudo com todos os amigos que ainda estão sendo enganados por falácias religiosas. Inscreva-se no canal do Edson Toshio, ative as notificações, comente, curta, mostre para o YouTube que esse conteúdo importa. Ajude financeiramente se puder. Toshio enfrenta processos simplesmente por dizer a verdade. O Pix está na tela. Qualquer valor ajuda. A luta pela razão também tem custos. E por fim, uma salva de palmas para quem faz a diferença. Edson Toshio. Esse vídeo é um marco. Sua coragem é inspiradora. Sua didática é afiada. E sua postura é de um verdadeiro guerreiro do intelecto. Apologetas, nos vemos no próximo tombo. Porque aqui a fé cega não tem vez. Aqui, o que reina é a lógica, a evidência e, claro, um humor bem ácido. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço forte, fiquem livres, pensem sempre, questionem tudo. E como diria Toshio crentemente, vai caindo mais um.